Ok, pessoal, boa noite. Então, na aula de hoje vamos resolver esses dois problemas, que são problemas de treliças, né? A gente já começou a aula passada com aulas assíncronas, falando das treliças, e na aula de hoje eu vou falar um pouco mais em detalhes, né? A gente vai trabalhar treliças planas, né? As treliças planas são treliças que estão em duas dimensões, né? As treliças, você já deve ter visto, se usa muito para suportar telhados, né? Okay? Normalmente são treliças espaciais, ou seja, em três dimensões. Você pode ver muito essas treliças no telhado do aeroporto de Confins. Okay? Então, as treliças estão formadas por nós e membros, né? Os membros são conectados através dos nós. Por exemplo, essa treliça aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 e 5 nós. São pontos onde os membros se juntam. Logo, são aqui os membros, né? O membro AE, AB, BC, CD, ED e BD. Ok? Normalmente, o que se pede é a força em cada um dos membros da treliça. A ideia da treliça é que você pode distribuir qualquer carga, qualquer força que você aplique sobre a treliça, ela se pode distribuir através dos membros, né? Então, essa é a vantagem da treliça, que você pode distribuir as forças através dos membros, de forma tal que nenhum membro específico concentra toda a carga. Por exemplo, essa treliça aqui, ela está aplicada, ela está apoiada, tá? Em esses dois apoios aqui, vou falar agora sobre os apoios, e aqui no nó D tem uma força horizontal de 2 kN aplicada. Okay? Então, os apoios, a gente falou um pouco sobre apoios em aula passada, são de diferentes tipos, né? Nesse caso aqui, você tem esse apoio no ponto C, que é um pino, ok? Ou seja, um pino aqui, você tem esse nó, você tem um pino aí, e ele está fixado aqui, fixado à terra. Ok? No ponto A você tem o que se chama de um apoio oscilante, tá? Que também é um pino, só que não está fixado. Okay? Isso aqui permite que, em esse ponto aqui, a treliça pode balançar livremente ao longo dessa direção. Ok? Então, a primeira coisa que a gente faz, normalmente, para determinar as forças nos membros da treliça, em cada um dos membros, é determinar quais são as forças de reação dos apoios. Tá? A gente pode começar por aí. Beleza? Então, primeiro você tem que identificar quais são as forças que cada apoio faz. Por exemplo, o apoio pino, ele faz duas forças, uma na vertical e outra na horizontal, porque esse ponto ele está impedido de se mover em qualquer direção. Logo, você vai ter aqui duas forças agindo, uma força na vertical e uma força na horizontal, né? Que a gente pode representar como CY e CX. No caso do apoio oscilante, você tem apenas uma força de reação na vertical. E a força seria uma força para cima, e a força que impede a treliça de descer, porque essa treliça está apoiada aqui nesse ponto. Ela pode levantar, ela se pode levantar, né? Porque você tem rotação livre aqui em relação a esse eixo. Logo, ela se pode levantar, mas ela não pode descer. Logo, você tem um impedimento para cima, que a gente pode chamar de AY, mas não tem impedimento na horizontal, né? Na direção horizontal, esse apoio é livre. Tem liberdade translacional na horizontal. Então, essas são as forças que agem sobre a treliça. O que a gente tem que fazer é descobrir essas forças, né? E a gente pode descobrir essas forças fazendo o equilíbrio de forças que agem sobre a treliça, considerando as forças externas. Deixa eu ver. Boa noite. Então, como a treliça está em equilíbrio, essas forças, elas têm que se equilibrar, né? São as forças externas que agem sobre toda a treliça. Ou seja, a soma das forças na direção horizontal ou direção X tem que ser igual a zero, e a soma das forças na direção vertical tem que ser igual a zero. Okay?
Então, na direção horizontal, a gente vê que as únicas forças que há agindo sobre a treliça é essa de 2 kN e essa aqui, Cx. Logo, elas têm que ser iguais e têm que ser em sentidos opostos para poder se cancelar. Logo, essa força Cx deve ser igual a 2 kN e deve estar agindo para cá, né? Para poder cancelar a força essa de 2 kN. Logo, a força Cx aqui, ela age para cá e tem que ser igual a 2, né? Essa tem que ser igual a 2. E essa aqui tem que ser igual a essa, ou seja, a y tem que ser igual a cy e elas têm que estar em sentidos opostos, né? Uma deve cancelar a outra. Mas como a gente descobre essas forças? São as únicas duas forças que estão na direção vertical. Bom, a gente pode descobrir essas forças por equilíbrio de forças, porque se a gente usa o equilíbrio de força aqui, soma das forças na horizontal igual a zero, você vai chegar a que essa tem que ser igual a essa. Seja, esse equilíbrio de forças só dá a igualdade dessas forças. Para a gente descobrir o valor delas, temos que fazer soma de momentos, né? Você pode usar o equilíbrio de momentos em relação ao eixo que passa pelo ponto C. Okay? Porque se essa treliça está em equilíbrio, não apenas as forças se equilibram, como os momentos das forças. Tá? Então, o equilíbrio de momentos, em relação, por exemplo, ao ponto C, tem que ser igual a zero. Em relação ao ponto C, essas duas forças não fazem momento. Logo, o momento dessa força tem que ser igual ao momento dessa força. Reparem que em relação ao eixo que passa pelo ponto C, essa força faz um momento saindo do quadro. Logo, essa tem que fazer um momento entrando no quadro. Efetivamente, se ela age para cima, ela faz um momento entrando no quadro. Logo, essa força tem que ser uma força para cima. Qual seria o valor dela? Bom, o valor dela tem que ser a metade dessa aqui. Porque o braço dessa força é 3 e o braço dessa aqui é 6. Ou seja, essa força tem o dobro do braço que essa, logo ela tem que ser a metade dessa. Okay? Por soma de momentos. O momento dessa força tem que ser igual ao momento dessa força, logo a gente chega à conclusão de que essa força tem que valer 1 kN, né? E agir para cima. Beleza? Bom, então, quanto vale essa? 1 kN também. Tem que valer 1 kN e tem que agir para baixo. Ok? Tá? O que você pode entender desse problema é que quando você faz uma força aqui sobre essa treliça, aparece uma reação para cima nesse ponto e aparece aqui uma reação para baixo, porque repare, se você faz uma força aqui, essa treliça vai tender vai tender a ir para lá, logo esse ponto vai tender a subir. Então o apoio tem que puxar esse ponto aqui. Tá? Igual que tem que puxar para cá. Né? Beleza? Então depois que a gente descobre as forças de reação dos apoios, a gente começa a resolver o problema nos membros da treliça. Né? E como a gente faz? Bom, aplicando o método dos nós, o método que a gente está vendo agora, o método dos nós. A ideia é que você se tem que parar em um nó da treliça e tem que analisar o equilíbrio desse nó, porque se a treliça está em equilíbrio, cada nó está em equilíbrio. Por exemplo, esse nó aqui, ele está em equilíbrio. Sobre esse nó agem 4 forças. Age a força de reação do apoio, a força de reação na horizontal, também reação do apoio, essas duas forças, e as forças dos membros. Os membros agem sobre o nó fazendo forças. Logo, reparem, se esse nó está em equilíbrio, na direção horizontal, a soma das forças tem que ser igual a zero e na direção vertical também. Logo, se esse nó é puxado para cá pelo apoio com uma força de 2 kN, o membro BC tem que puxar o nó também para cá com a mesma força. Logo, você deve ter aqui uma força de 2 kN
puxando para cá esse nó. Tem que ser igual a essa para poder equilibrar essa força. Da mesma forma, o membro DC tem que puxar o nó para cima com uma força de 1 kN. Beleza? Então, esse é um nó que se resolve muito fácil, né? Porque aí a gente descobriu que os membros fazem sobre o nó a força, essas forças aí, né? Só para equilibrar essas duas. Agora, qual seria a força sobre os membros? Ou seja, esse membro, por exemplo, DC puxa esse nó com uma força de 1 kN, qual vai ser a força sobre o membro? Bom, a força sobre o membro tem que ser igual também a 1 kN. Ou seja, para o membro DC, tem que ter uma força de 1 kN. Porque se o membro puxa o nó com uma força de 1 kN, o nó tem que puxar o membro com a mesma força. Oração em reação. Logo, esse membro está sendo puxado por esse nó com 1 kN, significa que esse membro está submetido a uma tração. Reparem por quê? Porque se você tem uma força de 1 kN aqui, se o membro puxa esse nó com 1 kN, também tem que puxar esse nó com uma força de 1 kN, porque o membro está em equilíbrio. Okay? Esse membro está em equilíbrio. Logo, ele tem que fazer a mesma força sobre os nós às quais ele está ligado. Então, reparem, se esse membro puxa os dois nós com força de 1 kN, os nós estão puxando o membro com a força de 2 kN, de 1 kN, desculpa, de 1 kN, logo esse membro está submetido a uma tração. Esse membro está tracionando. E quando você resolve uma treliça, você tem que falar qual é o valor da força. Aqui eu não estou colocando as unidades, mas devo colocar as unidades. Qual é o valor da força e se o membro está tracionado ou comprimido. Nesse caso, esse membro está tracionado. Okay? Tá? Lembre sempre, aqui são as forças que o membro faz sobre o nó. Para você sacar as forças que o nó faz sobre o membro, seriam as forças contrárias. Da mesma forma, esse membro aqui puxa esse nó com 2 kN, tem que puxar esse nó também com 2 kN. Logo, esse membro está puxando esses nós, logo os nós estão puxando o membro. Logo, esse membro também está tracionado. Logo, membro BC está submetido a uma força de 2 kN tração. Você pode escrever tração ou simplesmente colocar a letra T. E a gente já tem a resposta para dois membros aqui. Vamos para outro membro, para outro nó. A gente pode, por exemplo, podemos ir para esse nó. Esse nó aqui, ele está submetido a três forças. A força de reação do apoio para cima e as forças desses dois membros. Como ele está em equilíbrio, na direção horizontal e na direção vertical, você tem que ter um equilíbrio de forças. Então, por exemplo, na direção vertical, a força que equilibra essa reação do apoio, essa força de 1 kN, só pode ser a componente vertical dessa força. Ou seja, esse membro tem que fazer sobre esse nó uma força, assim, nessa direção, de forma tal que a componente vertical valga 1 kN. Logo, para que a componente vertical valga 1 kN, como esse aqui é um triângulo de ângulo 45 graus, reparem aqui vale 3, esse vale 3, então essa força tem que ser igual à raiz de 2. Raiz de 2, porque se você projeta aqui, você vai ter 1, né? Okay? Logo, esse membro faz sobre esse nó uma força igual à raiz de 2, e aqui você vai ter uma força igual à raiz de 2. Você pode ver isso da seguinte forma, olha só. Vamos apagar aqui. Você tem uma força de 1 kN para cima. Você tem uma força de 2 kN, de raiz de 2 kN. Aqui 1 kN, raiz de 2 kN.
aqui na oblíqua, logo esse membro tem que fazer uma força de 1 kN para cá, né? Porque as somas das três tem que ser igual a zero. Essas três forças tem que formar um triângulo. Logo aqui você vai ter uma força de 1 kN. Beleza? E esse membro também faria uma força aqui de 1 kN. Aqui nesse ponto. Então vamos ver. O AE, o membro AE, faz uma força de raiz de 2 kN e está sometido à tração ou à compressão. Bom, nesse caso seria a compressão, porque reparem que ele está empurrando os nós. O membro está empurrando os nós, logo os nós estariam empurrando esse membro, estariam pressionando esse membro, e então o membro AE está sometido a uma compressão. O membro AB está sometido a uma força de 1 kN e está sometido a uma tração, né? Porque ele puxa os dois nós, logo os dois nós puxam o membro e ele está sometido a uma tração. Tá? Bom, resolver o resto do problema é fácil, né? Porque você tem por aqui raiz de 2, logo a componente horizontal dessa força, que seria igual a 1, deve equilibrar a força que esse membro faz sobre o Noé. Logo você teria aqui uma força de 1 kN, aqui também uma força de 1 kN, ou seja, esse membro está sometido a 1 kN tração, seria ED, sometido a 1 kN tração, e é evidente que esse membro deve estar sometido para baixo aqui, 1 kN. Reparem que essas três forças formam um triângulo, e elas se fecham um triângulo. 1 kN, logo você teria aqui 1 kN, quer dizer que o membro EB ele está sometido a uma força de 1 kN e está sometido a uma tração, né? Aqui, essa tração, essa é compressão. EB é compressão. Se aqui é compressão, está comprimindo os nós, logo os nós estão comprimindo o membro. Aqui não, aqui está puxando os nós estão puxando o membro, essa aqui é tração. E apenas falta BD, né? Que evidentemente BD é uma força igual, seria uma força de raiz de 2, né? Raiz de 2. E em que sentido estaria essa força? Seria o triângulo, está sometida, bom, para cá, né? Raiz de 2, né? Parem, essa força, raiz de 2, a componente vertical dela é igual a 1, tem que cancelar a força que esse membro faz sobre o nó, e a componente horizontal igual a 1, fica 1 mais 1 igual a 2, e equilibra a força externa de 2 kN. Logo, BD igual a raiz de 2 kN, e está submetido a uma compressão. Esse membro aqui está submetido a uma compressão porque está empurrando os nós, logo os nós estão empurrando o membro, e aí compressão. Ok? Alguma dúvida? Pergunta? Professor, Diga. quando você se refere à tração e à compressão, isso é nos nós, né? Porque quando a força, no caso, elas têm direções opostas. Não, tração, compressão se refere ao membro. Tá, você tem um membro de uma treliça e ele está sempre agarrado a dois nós. Tá? A força sobre o membro é a força que fazem os nós. Se os nós estão puxando esse membro, então ele está sometido a uma tração. Ok? Sim, uma tração. Tração. Se os nós estão empurrando o membro, está sometido a uma compressão. Aqui seria tração e aqui compressão.
Agora, as forças que a gente está representando aqui é as forças que o membro faz sobre os nós, né? Por exemplo, essa força é a força com que esse membro puxa esse nó. Logo, ele está puxando o nó. Tá? E aqui também está puxando esse nó. Ou seja, o membro está puxando os nós. Quer dizer que os nós estão puxando o membro. Seria esse caso aqui. Os nós estão puxando o membro. Tá? As forças, quando a gente aplica o método dos nós, as forças que a gente representa é a força que fazem os membros sobre os nós. Para você descobrir a força que o nó faz sobre o membro, você tem que pegar a contrária, a força contrária. Quer dizer, por exemplo, que se esse membro está puxando os nós, ele está puxando, não é? E ele está puxando o nó, tá? Os nós estariam puxando o membro. Representando isso aqui como a força que faz o membro sobre o nó, e essa aqui como as forças que fazem os nós sobre o membro. Sim? Eu achei confuso. É confuso, mas você só tem que você tem que pensar ao contrário, né? O que você está descobrindo aqui é a força que faz o membro sobre o nó. Para você descobrir a força que o nó faz sobre o membro seria a força contrária, né? Ok? Se esse membro, se você puxa uma treliça, se você puxa um membro, você puxa o membro com duas forças, o membro também está puxando esses pontos. Ele está puxando esses pontos, por ação e reação. Ok? Então, Isso essas você... forças que a gente está descobrindo, elas são referentes às forças que os membros fazem nos nós? Exatamente. Quando a gente aplica o método dos nós, a gente separa um nó, separa nesse nó, e você descobre que força faz o membro sobre o nó. Mas o que você precisa descobrir, na verdade, é a força a que esse membro está submetida. Vai ser a mesma força, por ação e reação. Porque se um membro faz uma força de 1 kN sobre um nó, quer dizer que esse membro está submetido à mesma força. E seria no sentido contrário. Ok? Pessoal, você pode falar então de novo aí no membro AE, porque seria compressão? Aí. Porque, olha só, essa é a força que faz um membro sobre os nós, né? Esse membro está empurrando esses nós. Quer dizer que os nós estão empurrando o membro. Agora imagine que você pega o membro e faz uma compressão sobre ele. Que força faz o membro sobre esses nós? Uma força para lá. Estaria empurrando esse nó para cá e esse nó para cá. Logo, esse membro está comprimido. Tá? Então, no método dos nós, quando você tem um membro qualquer, e as forças são assim, então você tem uma atração. Se as forças são assim, você tem uma compressão. Porque aqui ele está tracionando os nós e aqui ele está comprimindo os nós. Sim? Confuso. Confuso? Pensem aí. O problema é que você tem que fazer e que isso é teoria, né? Você tem que pegar a prática. Se você pega uma coisa e puxa ela, ela está puxando também suas mãos, por ação e ação. Você puxa isso, ele estaria puxando também esses pontos aí, né? Seriam os nós. Ok? Então, você tem que dar a resposta. Na prova, você tem que dar a resposta ao valor da força e se é tração ou compressão. Então, façam essa análise com cuidado aí. Beleza, então vamos passar agora a esse problema. Mas se alguém tiver mais uma dúvida, pode perguntar, né? Vamos ver esse aqui, esse é o problema. Esse problema é uma treliça que estão os nós, eu acho que era AB, C, D, E.
Ok? Essa treliça tem 1, 2, 3, 4 e 5 nós. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membros. A pergunta é qual é a força em cada um dos membros, né? Sendo que ela está apoiada aqui nesses pontos. No ponto A, ela está apoiada num pino. E no ponto B, está apoiada num rolete, né? O rolete é parecido com o apoio oscilante. O rolete, reparem, se você, em torno desse eixo, essa treliça se pode mover livremente. Você pode levantar ela, porque isso aqui, ela caiu e está apoiada aqui. Isso aqui é a parede, né? Okay? Tá? Isso aqui é uma rodinha, uma roda. Logo, você tem uma força de reação aqui, nessa direção. Mas você tem liberdade na direção horizontal porque você tem uma rodinha aí, né? Okay? Logo, as forças que faz esse apoio é uma força apenas na horizontal. Igual que essa aqui, né? Uma força de reação. Seria a força de reação que faz essa parede sobre a treliça. Aqui você tem duas forças. Assim. Assim. Eu sempre represento aqui a x, a y. Eu sempre represento as forças entrando nos nós, né? Nos pontos onde você tem os apoios, as forças, eu sempre represento elas assim. Mas elas podem entrar em sentidos contrários, né? Como essa aqui, por exemplo, e essa aqui. De fato, vamos ver. Aqui é igual, por exemplo, a y. Qual seria o valor de a y? Você tem que ter um equilíbrio de forças externas sobre a treliça. Ou seja, as forças na direção horizontal têm que equilibrar as forças na direção vertical. Repara, na direção vertical, as únicas duas forças que agem sobre a treliça externas é a y e essa força de 3 kN aí, né? 3, eu vi as unidades. Logo, elas têm que ser iguais. Quer dizer que, em esse ponto, você tem que ter uma força igual a essa força externa. E deve ser para cima, para poder equilibrar essa que está para baixo. Quer dizer que a Y tem que ser 3 kN para cima. E você deve ter uma força de 3 kN. Okay? Para equilibrar isso. E agora, essas duas forças, elas são as únicas que agem na horizontal, logo elas têm que ser iguais em módulos e de sentidos opostos, né? Ok? Essa aqui tem que ser para lá, não tem jeito, porque essa é a força de reação, o impedimento a essa treliça, ela está apoiada aqui, logo você tem uma força de reação. Quer dizer que a X tem que ser para cá. E a X tem que ser uma força e age para cá para poder equilibrar essa, né? Elas têm que ser iguais e em sentidos opostos. Bom, qual vai ser o valor dessas forças? Como a gente pode descobrir? Bom, a gente pode usar equilíbrio de momentos, né? Você pode, por exemplo, tomar a soma de momentos em relação a um ponto B igual a zero. Tá? Em relação a um ponto B, você vai ter que essa força não faz momento, porque não tem braço. E você vai ter o momento de AX, tem que equilibrar o momento de 3. Então, quanto vale AX? Vamos lá. Bom, para isso você precisa desse braço aqui. Você precisa desse braço. Mas quanto vale? A gente não temos valores na distância, mas a gente sabe que esse ângulo aqui vale 30. Esse vale 30 e esse vale 30. Aí você usa seus conhecimentos de geometria. Se esse ângulo vale 30, essa distância tem que ser igual à metade dessa aqui. Ou seja, se essa distância vale, por exemplo, A, essa aqui tem que valer 2A. Porque o seno é 30 igual a cateto oposto sobre hipotenusa, tem que ser igual a meio. Tá? Beleza? E isso é suficiente para você resolver o problema, né? Por exemplo, se essa distância vale A e essa vale 2A, então essa aqui tem que valer raiz de 3A, ou A raiz de 3. Ok? Porque o cosseno de 30 tem que ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Logo fica A raiz de 3 sobre 2A, fica A raiz de 3 sobre 2. Né? Beleza? Então, se essa vale A raiz de 3, essa aqui também vale A raiz de 3. Porque esse ângulo vale 30, essa vale 30, essa 60, 60, essa 90. São iguais. Essa distância aqui é igual a essa. Logo, o braço dessa força em relação ao ponto B vale A.
e ela faz um momento positivo e essa faz um momento negativo. Se o momento que faz essa força vai ser igual a x vezes a, e o momento que faz essa força vai ser igual a 3 vezes esse braço, que é 2 vezes a raiz de 3. Aí cancela a com a e fica que a x igual a 6 raiz de 3. Quer dizer que aqui, nesse ponto, você tem uma força de 6 raiz de 3 para cá, e aqui você tem uma força de 6 raiz de 3 para cá. Ok? Dúvidas, perguntas? Reparem que isso não depende dessa distância, qualquer seja a distância, né? Qualquer seja esse A. Vou apagar aqui. Bom, agora vamos a descobrir as forças, né? Vamos a descobrir as forças em cada um dos membros. Para isso, você tem que separar em um ponto, né? Um nó. Por exemplo, vamos escolher esse nó aqui, o nó A. Se você separa aqui nesse nó, esse nó está em equilíbrio, sobre esse nó agem 4 forças. Além dessa força, que é a reação do apoio, 6 raiz de 3, ou seja, esse pino está puxando para cá, esse nó, com uma força de 6 raiz de 3, e para cima com uma força de 3, também você tem forças devido a esse membro e a esse membro. Bom, quanto vai a força no membro AE? Qualquer seja o valor dessa força, a componente deve ser uma força para cá. A componente horizontal deve equilibrar 6 raiz de 3. Né? Deve ser igual a 6 raiz de 3. Ok? Logo você vai ter o seguinte, olha só. Quanto vale? 12, né? Ok? Porque esse aqui seria o cateto adyacente desse ângulo que tem 30 graus, ou seja, AE. Vamos fazer a conta. AEX tem que ser igual a 6 raiz de 3. Mas AEX é AE cosseno desse ângulo, que vale 30 graus. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 igual a 6 raiz de 3. Cancela e fica 12. Quer dizer que esse membro, ele puxa esse nó com uma força de 12. Força de 12. Okay? Então, uma força de 12 que na direção horizontal, quando você projeta ela na direção horizontal, dá 6 raiz de 3 e equilibra essa força aqui na horizontal. Então, vamos colocar aqui já. Diga. Na força aí, AX, eu não entendi como que você achou esse 2 a raiz de 3. Porque no triângulo, não estava só a raiz de 3? Você fala aqui? Isso. Ah, porque esse aqui é o braço dessa força em relação a esse ponto. Essa distância aqui é A raiz de 3 e essa aqui é A raiz de 3. O braço é essa distância toda. Logo é 2 A raiz de 3. Ah, tá, Sim? entendi. Tá bom, Beleza? obrigada. Por nada. Então vamos lá. Logo, esse membro, ele faz uma força de 12 aqui nesse nó, ele puxa o nó com 12, quer dizer que ele tem que puxar esse nó com a mesma força, para cá, com 12. Ok? Tem que puxar, porque sempre o membro faz a mesma força sobre os nós a qual está ligado, claro, porque ele está em equilíbrio. Ok? Logo, ele puxa esses dois membros com uma força de 12. Quer dizer que o membro AE está submetido a uma força da 12 e esse membro está comprimido ou tracionado. Vamos lá. Se ele puxa os dois nós com uma força de 12, o que significa? Que ele está sendo puxado ou comprimido? O Ele nó está está sendo sendo puxado. tracionado, né? Como? Tracionado. É tração. Ou seja, se o membro puxa os nós,
Os nós puxam o membro. Não tem jeito. Se você puxa uma coisa, isso tem que puxar você. Não pode empurrar você. Por ação e reação, né? Okay? Logo, se o membro puxa os nós, quer dizer que os nós estão puxando o membro, então esse membro está tracionado. Mas o seu senso comum, se você fixa esse cara aqui e puxa ele para aqui, com uma força de 3, esse membro aqui vai ficar tracionado, vai ficar tensionado. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar. Olha só. Agora, o membro AB. Olha, o membro AB. Como a gente descobre o membro AB? Você tem sobre um nó na direção vertical, esse membro está na direção vertical. Ele faz uma força sobre esse nó. Olha, na direção vertical, você tem a força de 3, tem a componente vertical dessa força de 12, que vale quanto? 6, né? A componente vertical dessa força vale 6, porque é a metade. Esse lado é a metade desse, um ângulo de 30 graus aqui, ou de 60. Essa distância aqui vale 6. Logo, se ela vale 6 e é para baixo, e essa vale 3 para cima, quer dizer que o membro AB tem que fazer uma força de 3 para cima, né? Você vai ter 3 para cima devido ao apoio, 3 para cima devido ao membro AB, se somam dando 6, para compensar a força de 6, a componente vertical de 6 que faz esse membro sobre o nó para baixo. Tá? Se quer, vamos fazer a conta, né? Seria a soma das forças em Y igual a 0. Você tem 3. Agora você tem esse aqui que vale 6, que é para baixo. E vamos representar a força AE para cima, positiva, mais AB. Igual a 0. Logo, AB é igual a 3, né? 3 menos 6 igual a menos 3, passa somando e fica AB igual a 3. Quer dizer que AB faz uma força de 3 e ela faz uma força de 3 para cima. Aqui. Quer dizer que faz também uma força de 3 aqui, nesse ponto. Logo, esse membro ele está empurrando os nós, né? Reparem, essa é a força. Essas forças são as forças que fazem o membro sobre os nós. Está empurrando os nós. Logo, ele está comprimindo os nós, quer dizer que os nós estão comprimindo o membro. Ok? Beleza? Ok, vamos continuar. Vamos para outro nó. Vamos para outro nó. Por exemplo, podemos ir para esse aqui, olha só. Ou esse aqui. A gente pode continuar aqui. Olha só. Esse nó aqui, na direção vertical, sobre esse nó, está agindo essa força que vale 3. A única força que pode equilibrar a força desse membro seria a componente vertical desse aqui. Quer dizer que esse membro, BC, ele tem que fazer uma força para cá, de forma tal que a vertical valga. A vertical tem um valor de 3, né? Quer dizer que aqui essa força vale 6. Porque a componente vertical dessa força vai ser o cateto oposto a esse ângulo e tem que ser a metade da hipotenusa. Aí, se a hipotenusa vale 6, essa força vertical, se ela vale 3, então a força BC tem que valer 6. O BC tem que valer 6. Compressão ou tração? Bom, aqui você tem que essa força é para cá, essa força é para cá. Significa que esse membro está empurrando os nós, logo os nós estão empurrando o membro, esse membro está comprimido. Ok? A mesma coisa aqui, olha só. Essa força em esse nó, você tem na vertical, você tem essa força na vertical. A única força que pode equilibrar essa seria a força desse membro. E a componente dela tem que ser igual a 3. A componente vertical tem que ser igual a 3. E tem que ser para cima. Logo, esse membro faz
sobre esse nó uma força cuja componente vertical seja igual a 3. Logo é igual a 6, né? Tá? É igual a 6, porque a componente... Sim? Tá certo? Tá certo, né? Fica assim, tá? Aqui você tem, olha só. Vamos fazer a conta, olha só. BC Y tem que ser igual a 3. Logo, BCY, olha, esse aqui é como o seno desse ângulo. Tá? Logo, seria BC meio, que seria seno de 30, tem que ser igual a 3, logo BC é igual a 6. Né? BC é igual a 6. Beleza? Só para conferir. Da mesma forma aqui, né? Esse aqui tem que ser igual a 6 para que sua componente vertical equilibre essa força igual a 3. Agora, na direção horizontal, você tem a componente horizontal dessa força, que vale... A componente horizontal dessa força seria 6 cosseno de 30. Seria 3 raiz de 3. Tem que equilibrar a força que faz esse membro sobre o nó, né? Vamos fazer a conta. Vamos lá. Seria, no nó D, você tem, na direção horizontal, a soma das forças horizontal tem que ser igual assim. Na direção horizontal, você tem a força essa horizontal. Seria CD, X, tem que ser igual a ED. A componente horizontal de CD tem que ser igual a ED, que seria a força que faz esse membro sobre o nó. Tá? Essa força aqui, CDX, vai ser igual a 6 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual a ED, logo ED vale 3, raiz de 3. Então, ED igual a 3, raiz de 3. Tração ou compressão? Bom, essa força, a componente horizontal dela está para lá. Logo, ED tem que estar para cá. Quer dizer que ED tem que fazer uma força por aqui, igual a 3 raiz de 3. E aqui tem que fazer a mesma força, 3 raiz de 3. Ok? Beleza? E que força aqui nesse membro? Que força há nesse membro? Bom, nesse membro aqui, esse, você pode descobrir a força usando o nó E, né? O nó E, você tem a componente vertical dessa força, que vale 6, né? Ok? Não? Vale 6. A componente vertical dessa força seria igual a 12 seno de 30, porque é o cateto oposto a esse ângulo. Logo, você tem uma força de 6 para cima, quer dizer que esse membro tem que puxar esse nó com uma força de 6 para baixo. Sim? Acho que está certo, né? Eu não resolvi o problema. Estou resolvendo aqui com vocês agora. Se tem alguma coisa errada aí. Na aula de mecânica, eu errei completo o problema esse aqui. Ainda bem que me ajudaram ao final, né? Então, aqui, peraí. Essa força também é aqui. Vale 6. Aqui vale 6. Então, a gente pode escrever que CD
faz uma força de 6 e é uma força de compressão. Okay? Agora, CD, BC eu coloquei já. Olha, EC faz uma força de 6 também. E uma força de tração. Ele está tracionando os nós, logo os nós estão tracionando o membro. E faltaria descobrir a força nesse membro aqui. Ok? Beleza? Como seria essa força? Bom, a componente horizontal dessa força aqui é 6 raiz de 3. Essa aqui é 3 raiz de 3. Então, você tem 6 raiz de 3 para cá, 3 raiz de 3 para lá. Então, você deve ter 3 raiz de 3 para cá. Para que somada com essa, cancele a 6 raiz de 3 para baixo. Então, você tem aqui 3 raiz de 3. Ok? Então, BE é uma força de 3 raiz de 3. E ele está empurrando os nós, logo os nós estão comprimindo o membro. Ok? Bom, acho que está correto. Alguma dúvida? Pergunta? Pessoal, não tem jeito. Se você quer aprender a resolver treliça, tem que resolver treliças. Né? Quanto mais você resolva, você mais vai entender o problema. Né? É um problema geométrico. Reparem que a gente está constantemente projetando forças na direção horizontal, na direção vertical. E sempre que você separa em um nó, você tem que ter um equilíbrio de forças nesse ponto. Então, todas as forças na horizontal têm que se equilibrar e todas na vertical têm que se equilibrar. Você faz aí simplesmente sua soma de forças e fecha, né? Eu às vezes simplesmente olhando para o nó, você já pode simplesmente saber, por exemplo, essa força aqui, nesse ponto, há uma força na vertical de 3, então tem que haver outra força de 3 na vertical para cima, para equilibrar ela. E só pode ser a componente vertical dessa aqui, né? E aí você vai sacando qual seria a força sobre o membro. Beleza? Bom, alguma dúvida? Pergunta? Não, tranquilo. Ou seja, seguro, se tem dúvidas, se não vem coisas ainda, o que vocês podem fazer é acompanhar os vídeos e fazer problemas. É o único jeito. Ok? Na quinta-feira eu vou voltar com mais problemas aqui para podem trazer suas dúvidas para resolver mais problemas sobre entrevistas. Vai ser o conteúdo da próxima prova, né? Bom, eu vou desligar a gravação, mas fiquem à vontade aí. Quem quiser sair, quiser perguntar alguma coisa, eu vou gravar para não ficar tão longo esse vídeo. Eu espero que